Como todo modelo disruptivo que aparece nos mercados, né, ele muitas vezes se criam estigmas, né, histórias e lendas acerca desses modelos, e aqui, especialmente aqui no Brasil, a gente viu tanta disrupção nos últimos anos, né, não só com chamados IFX, mas com subcredenciadores, PSPs, prestadores de serviço de rede, né? Diversas tipologias aí que foram surgindo naturalmente como um fenômeno de mercado, porque o mercado cresce, né? E ao crescer, a demanda exige, né, o surgimento de novas tecnologias para suprir as necessidades de todas as pontas, né? E não foi diferente assim com os chamados IFX, né? Rapidamente aqui, e eu estou falando de disrupção porque é natural que as pessoas pensem ainda, né, que é algo que não é regulado ou que existe uma área cinzenta sobre o tema, mas a grande verdade é que essa área cinzenta nunca existiu sobre o tema do ponto de vista regulatório, né? O que existiu é que já no antigo RMCCI, né, Regulamento de Mercados de Capitais do Banco Central, isso eu estou indo muito lá atrás, falando de MNI, Manual de Normas e Instruções, lá na versão de 2008 já previa uma figura, né, chamada intermediário de câmbio para pequenas encomendas. Essa figura, ela depois, na resolução 3691, em 2013, né, foi batizada como facilitadora de pagamentos internacionais, e aí depois a gente teve evolução normativa na resolução 137, em 2021, dando um outro nome como IFX, né, prestador de serviço de IFX, e mais recente, numa atualização da resolução 137, que é a resolução 277, de 31 de dezembro de 2022, que hoje é a norma que regula essa atividade, né? Então, Fátima, sempre, qual é a conexão entre disrupção, mercado e regulação? Né? É que tudo no começo é, de certa forma, meio demonizado, né? Meio estigmatizado, né? Não, veja, isso aí é algo, por ser novo, simplesmente novo, né? Ou algo que muitas vezes não quer se dar muito espaço para a competição, acabam se criando esses estigmas, essas lendas, essas histórias. Fato é que, do ponto de vista regulatório, não tem nenhuma dúvida, quem trabalha com isso há muitos anos sabe que é algo que já vem desde lá de trás, né? Naturalmente que, se a gente pega, eu mencionei o RMCCI aqui, a gente tinha uma linha, né? Quando a gente teve a própria Circular 3691, em 2013, você tinha 2 artigos sobre as facilitadoras de pagamento internacionais. E depois, com a 137 e a 277, que, né, eu digo assim, que houve virou adulto, né? Do ponto de vista regulatório, né? Era uma criança, passou ali por um período de adolescência e depois teve a fase adulta com essas 2 últimas regulações, né? Então, e mais uma coisa importante dizer, Fátima, é o seguinte, para a gente tirar esse estigma da demonização do modelo, do ponto de vista regulatório, essa figura ela foi criada pelo próprio Banco Central. Então nós estamos falando aqui de que não é um tipo de player que tenha surgido como um fenômeno abstrato no meio do mercado de meios de pagamento. Não. O próprio regulador, entendendo as dinâmicas de mercado e principalmente lá atrás já o Banco Central inovador prevendo uma evolução, né, não em meios de pagamento, não só no próprio sistema financeiro, previu também a evolução dessa modalidade de FX, ou chamado cross-border, do ponto de vista regulatório. Tanto é que, uma curiosidade, se a gente olhar a linha regulatória, a timeline, a Lei 12.865, que regula, né, o marco, né, que regula os nossos pagamentos, né, ela é de outubro de 2013. A Circular 3691, ela é de novembro de 2013. Então, veja, naquele mesmo ano, né, e ali as primeiras normas que estavam debaixo da 12.865, 3680, 3681, 3682, 3683 e assim por diante, saíram concomitantemente a essa nova regulação de câmbio, né? Essa evolução da regulação cambial, que era a resolução 3691, que cria a figura da facilitadora de pagamento internacional. Então, veja, sempre existiu em esferas regulatórias
diferentes, né? Porque é um papo meio advogado isso, mas você tem um framework regulatório específico debaixo da Lei 12.865, que é meios de pagamento. É distinto do regramento infra que está debaixo da 4595, que é a parte de instituições financeiras, né, financeiras e demais autorizadas pelo Banco Central. Por que eu estou mencionando isso? Porque a regulação cambial ela está ligada a esse framework regulatório debaixo da 4595, estou falando de 64, né, mas é a lei que regula todo o sistema financeiro da parte de bancos e autorizadas e financeiras, e câmbio está debaixo desse framework, e daí surge a circular 3691, e do outro lado, num outro framework, você tem toda essa regulação de payments infra também, que está debaixo da 12865. Tudo isso para dizer que nunca foi um modelo não regulado, sempre um olhar do Banco Central no sentido de incluir essa modalidade, né, olhando muito alinhado com coisas da agenda chamada hashtag ou Bacen Mais, ou enfim. Inclusive para facilitar, né, os meios de pagamento, acesso a essa compra de, sem dúvida, de bens no exterior. Sem dúvida, Bartô. E aí que é a beleza, né? Surge dessa forma, né? Acho que a grande palavra quando a gente fala de cross-border aqui é dar acesso. É dar acesso, exatamente. Então, assim, do ponto de vista regulatório, existe hoje, e veja, e Brasil, né, eu que acabei falando com reguladores aí ao redor do mundo, o Brasil hoje está sem dúvida num pipeline assim, na frente de vários outros países, que na verdade a maioria dos países nem tem uma regulação tão sofisticada e detalhada como a nossa nesse sentido, né? Você vai ter alguns países da América Latina, como o Chile, como o próximo na América Latina, ter uma regulação parecida com a nossa aqui, no que diz respeito ao cross-border, e você tem algumas iniciativas ao longo do mundo, com algumas regiões com tipos de licença específica, né? Realmente esse é mais um motivo de orgulho. Todo mundo fala do PIX, fala de outras coisas, mas sem dúvida a nossa regulação, por onde eu passava e conversava com reguladores aí pelo mundo, todos se queriam entender e conhecer a nossa regulação a respeito de cross-border. Então, assim, é algo que inclusive, ela não é, como toda regulação deve ser, ela não é estática, né? Ela é algo que veio, né, até pela linha do tempo que eu coloquei aqui, 2008, 2013, 2021, 2022, e assim a gente espera que cada vez mais tenham aperfeiçoamentos, né? Houve uma modernização muito rápida, né, Giba? Houve, Bartô. Especialmente... Porque lá atrás era um negócio muito complicado. Então, né? Tem uma história assim, que eu gosto de falar, que, bem rápido aqui, o câmbio, as primeiras normas no Brasil a respeito de câmbio, né, falavam, as primeiras, assim, a Gênese, né, usava uma terminologia de jogo de câmbio. Porque já era um negócio olhado de uma forma meio... As partes, assim, um negócio meio lado, isso, né? debaixo da mesa. Isso, exatamente, assim. Nesse sentido. Né? Depois, naturalmente, a gente teve... para quem não sabe, né, o Brasil lá atrás, né, isso eu estou falando antes da criação das DTVMs, das corretoras, mas lá atrás, estou falando aí antes da Lei 4131, era um país que tinha uma mentalidade parecida com o que tem a Argentina hoje, né? Então, as nossas fronteiras para remittance e para envio de capital para o exterior eram fechadas, né? A gente recebia, né? Então não tinha ainda essa regulamentação de toda que a gente tem hoje, incentivo a você poder trocar, né? Do ponto de vista de... Não tinha fluidez, exatamente. Depois é que teve essa abertura, né? E aí a regulação, mesmo assim, sempre foi algo muito restritivo no começo, né? O Bartô está falando da evolução, né? Até porque sempre teve aquele pensamento, não temos que tomar cuidado com evasão de divisa, né? Com lavagem de dinheiro, com outras coisas, né? Mas a própria criação das corretoras, das DTVMs, desses subtipos de
agilizados de câmbio, né? O próprio correspondente cambial é parte de toda essa evolução que a gente está falando assim. Aqui, e mais recentemente, a nova lei cambial, que trouxe uma série de inovações, né? Modernizações, né? E aí eu poderia falar aqui inúmeras, mas assim, principalmente a permissão que sejam adotadas tecnologias e novos tipos de modalidades envolvendo pagamento, cross-border, quer dizer, a própria lei ela ratifica isso, né? Ela traz isso, né? Entre outras várias benesses que a lei trouxe nesse sentido, né? Os limites também foram ajustados, né? E isso é uma coisa que eu até concordo bastante com o Banco Central, é algo que tem que ser ajustado conforme o mercado, mas também tem que ser muito bem controlado, porque no final do dia a gente está falando aqui de registros, né, de visas, né? Então é um negócio que a gente precisa... Então, assim, eu me lembro que muita gente, inclusive, quando na primeira... houve quando da 3691, né, em 2013, para as outras duas normas que eu mencionei aqui, a 137 e 277, já houve uma calibragem do Banco Central quanto a limites para operar, não só no segmento de FX, mas, por exemplo, de agências de turismo, entre outros, teve uma calibração para cima, mas a gente não pode também esperar que isso seja, né, liberado no seguinte sentido de que você pode fazer aquilo que você quer fazer da forma que quer fazer, né? As leis cambiais têm uma inteligência, né? Quando a gente fala de compensação cambial, quando a gente fala de disponibilidade, quando a gente fala de não fragmentar a operação de câmbio, que são necessárias e são importantes para a rigidez e segurança do sistema financeiro nacional. Então, né, mas do jeito, só para, já me estendi bastante aqui, Fátima, do jeito que eu entendo que a regulação está hoje, o status dela, ela é extremamente benéfica e permitindo a entrada de novos negócios. Porque no final do dia, né, Bartô, é isso, né? É também gerar concorrência, competição com os tradicionais bancos com carteiras de câmbio, exatamente, né? E é facilitar o acesso. Porque hoje você... eu lembro, eu sou bem mais velho que vocês aqui, eu lembro para comprar câmbio, você tem que ir a uma agência específica lá no centro da cidade para você comprar o câmbio, era uma dificuldade. Hoje em dia é uma facilidade. Por isso existia tanto cambista, vamos falar assim. Exatamente. Existe o dólar paralelo, porque você não tinha acesso. Existia o doleiro, né? O doleiro. Hoje acho que nem tem. Não existe. Hã? O Idoiu. Não, exatamente, você não tinha, porque o acesso era difícil. Exatamente. Então hoje não, hoje você tem conta lá fora, você facilita muito essa parte de câmbio, né? Essa Sem parte dúvida. De pagamento. Sem dúvida. Ok. E aí, Valdir, algum comentário adicional? Não, eu achei interessante, o Giba tocou num ponto o Brasil está na vanguarda da regulamentação e da tecnologia também, né, Giba? Sem dúvida. O motivo do PIX e uma série, a gente que acompanhou toda a evolução do desenvolvimento, o Brasil foi o primeiro país a ter o MV Full. A Visanet foi a primeira empresa a ser MV Full no mundo, né? Então, assim, muito legal também, mais um motivo de orgulho para nós aí.